A curiosidade matou o gato. Por outro lado, a falta de curiosidade pode estar tornando a sua vida um grande tédio. Se você é uma pessoa bastante curiosa, que se sentiu discriminada até aqui como se curiosidade fosse um defeito, ou se por outro lado, você é uma pessoa que se incomoda com o excesso de curiosidade de outras pessoas, esse episódio é para você. Pura vida, heróis de propósito! O tema da nossa conversa de hoje é a força de caráter da curiosidade. Essa força que é uma das bases para o nosso entusiasmo, para o nosso interesse por outras pessoas e que inclusive vai nos tornar alguém mais interessante, já que o interessado também é alguém que interessa aos demais. A curiosidade que é também uma das bases para o amor ao aprendizado, essa força que nos transforma, nos faz evoluir. Por mais poderoso que seja ser curioso, é interessante que não é tão incentivado, não é mesmo? Tem um caso interessante relatado por um grande educador, Sir Ken Robinson, em uma das suas palestras, que certa vez ele foi visitar um centro educacional, fazer uma das suas pesquisas, e primeiro ele entrou na sala das crianças bem novinhas ali, primeiros anos de infância, de pré-escola. E ele abriu a porta num rompante e ao entrar na sala ele perguntou para as crianças: quem é o melhor aluno da sala? E aí a criançada, eu, todo mundo levantando a mão ao mesmo tempo e tal. Legal. Mostrou que crianças estão bastante entusiasmadas com aquele momento de estar na sala de aula. Isso não é grande novidade para nós, porém, o interessante foi que ele resolveu subir alguns anos da escola, ou seja, ir lá para o pessoal que estava terminando o nosso ensino fundamental, aqueles pré-adolescentes que já estão deixando de ser criança. Abriu a porta da sala e fez o mesmo experimento. Quem é o melhor aluno da sala? O pessoal meio que tomou um susto com aquela entrada do nada e apontou, é fulano, é Beltrano, 1 ou 2 alunos. E nessa hora, ele se questionou, o que aconteceu nesses poucos anos de educação até aqui que fez com que, primeiro, os alunos deixassem de se considerar bons alunos. Segundo, em que eles rotulassem 1 ou 2 como bons alunos e todos os demais como medíocres ou desinteressados. Mas ele não se deu por satisfeito e quis ver se isso acontecia ao longo de todo o estudo. E aí ele foi no que seria o equivalente ao nosso ensino médio, o antigo colegial, para enfrentar sim os adolescentes de verdade, aqueles que já são quase adultos, abriu a porta e perguntou: quem é o melhor aluno da sala? A galera olhou aquele doido, abaixou a cabeça e continuou fazendo o que estava fazendo sem sequer responder. E aí um ponto interessante surgiu para ele. O que aconteceu que não só eles perderam interesse pela educação ao longo da sua jornada, como nessa altura eles já não tinham interesse sequer em outras pessoas. O que aconteceu com a curiosidade ao longo da nossa jornada de educação? A educação clássica, aquela educação que é passiva, em que um professor transmite um conhecimento, ele expõe um conhecimento de forma que os alunos têm que absorver, decorar e são obrigados a isso, talvez seja uma das respostas para essa perda da curiosidade. Nós somos forçados a aprender algo antes de aprender o para quê e por que aprender esse assunto. Isso é uma das grandes mudanças que as metodologias ativas estão trazendo para as salas de aula, mas que, quando a gente vai ver, é o que ainda precisa ser muito transformado na educação para torná-la realmente interessante. E é por isso que eu trouxe para o nosso programa de hoje, para falar sobre a questão da curiosidade e até onde a boa curiosidade exercida com estudo, com afinco, com foco, pode nos levar. O primeiro convidado é um cara que está na vanguarda dos estudos da oncologia veterinária, conseguindo descobrir, através de testes avançados, antes mesmo de um animal manifestar o câncer, as possibilidades dele vir a ter isso e até poder adiantar alguns tratamentos. Na sequência, a gente tem uma conversa com um especialista, no nosso terceiro e último bloco desse programa, com meu querido amigo Werner, que vai contar para nós como você pode recobrar, desenvolver novamente a sua capacidade de ser alguém curioso, interessado e interessante para o mundo. Fique conosco para esse episódio de Heróis de Propósito. Imagina só qual é o poder da curiosidade.
Creio que a humanidade não teria vivenciado os avanços que nós experimentamos, feito as descobertas científicas que nós encontramos, ou sequer desbravado o mundo como fizemos, conectando continentes e até mesmo viagens intergalácticas, se não fosse a curiosidade de alguns indivíduos. E essa curiosidade hoje se tornou até um termo pejorativo, né? Ah, fulano é muito curioso, como se fosse negativo, mas é uma força motriz das descobertas e do aprendizado. E é por isso que eu trouxe para conversar conosco sobre essa força de caráter uma pessoa que me orgulha muito ter como um amigo, um parceiro de trabalho, porque ele está na vanguarda dos estudos sobre o câncer canino, fazendo descobertas importantes sobre a questão genética e como a gente pode descobrir, antes mesmo de o animal manifestar qualquer sintoma, quais são as tendências, possibilidades, enfim, descobertas motivadas pela curiosidade. Tenho a honra de ter aqui comigo Lucas Rodrigues. Bem-vindo, amigo. Eu que agradeço muito o convite, um prazer estar aqui. Lucas, conta pra gente, assim, pra você, o que significa a curiosidade? Bom, é engraçado que você falou, né, de um termo até pejorativo, né, dessa curiosidade. Eu diria que é uma mistura, né, de um pouco de desconforto, né, com a realidade, né, então desconforto com os resultados que a gente tem obtido das atividades que a gente está executando, com uma certa parcela aí de perfeccionismo, né, então você olhar aquela realidade, você olhar os resultados daquilo que você está desenvolvendo e não aceitar aquilo como está bom, é o ideal, né? Então, identificar no dia a dia aquilo que pode ser melhorado. Eu acho que talvez isso na minha área seja um pouco mais natural, né? Como você falou, eu trabalho com câncer, né? Trabalhei em pesquisa em câncer também das pessoas, como dos animais, e eu sou um pesquisador que tive, né, eu tenho experiência tanto do laboratório de biologia molecular, técnicas, né, de você modificar ali o câncer, entender, estudar, mas também com o que se chama de beira do leito, como os médicos falam, ou seja, o contato com o paciente, né? Acompanhar as famílias que estão passando pelo momento do desenvolvimento da doença, do diagnóstico do câncer, e lutando, né, contra essa doença, que é uma doença que, logicamente, é difícil, né? Então, você trazer a necessidade, né, aquilo que as pessoas estão passando, as dificuldades, né, entender que aquele tratamento que você está fazendo, por mais que você consiga, muitas vezes, resultados bons ainda, você pode conseguir algo muito melhor do que você tem conseguido e trazer isso de uma forma sistemática, né, então eu preciso resolver esse problema, eu preciso trazer melhores resultados para aquele outro paciente. Isso para o laboratório, onde você tem tecnologia, onde você tem recurso, né, então eu acho que isso traz uma certa aceleração, né, para a pesquisa e, de volta, uma aplicabilidade, né, do que aquilo que você pesquisou, identificou, você vai beneficiar diretamente aquele paciente que está passando por um problema, muitas vezes, difícil. Foi interessante quando a gente fez o processo de descoberta do propósito lá do Estima, né, o hospital veterinário que você fundou, que você relatou que uma das coisas que te motivou a fundar o hospital e também estar na vanguarda dessas pesquisas e tudo mais, era quando você via as limitações que a profissão te trazia até então, né? As limitações que eram os recursos, as clínicas, o que você tinha para fazer até aquele momento. É interessante que é justamente essa curiosidade inquieta que te levou a desafiar, falar assim, vou ter um hospital, vou estar lá na beira do leito, mas também vou estar na vanguarda pesquisando outras formas de curar e de até prevenir, né, como seria possível, né? Não, mas é isso mesmo, né? A gente vê o dia a dia, porque o dia a dia, na verdade, muitas vezes a gente está naquela rotina, na operação, trabalhando, né? Com uma carga super, muitas vezes, exagerada, e a gente muitas vezes não tem tempo de parar e de pensar que aquilo pode ser diferente, né? Apesar de você não ter um formato de como fazer diferente, mas você entende a necessidade ali. Sim. Né? Então, você, muitas vezes, identificar aquilo, e aí vem a parte interessante da pesquisa, que você criar em cima, né, achar alternativas para desenvolver aquela atividade, um processo ou processos diferentes para te levar a resultados também melhores, né? Então, você implementar uma técnica aí que vai trazer sucesso. Mas a gente tem que ter essa noção, né, de estar ali no dia a dia vivenciando, entendendo as dificuldades, ao mesmo tempo conseguir despregar um pouquinho, olhar de cima e aí
começar a achar alternativas para fazer aquilo melhor. Isso que você está me relatando me vem muito com aquela palavra do é o que temos para hoje. Sim, é o que temos para hoje, mas o que vamos construir para amanhã? Essa é a pergunta do curioso, né? Quais foram os principais benefícios que você coletou na sua vida com esse espírito naturalmente curioso que te move? Eu acho que ser curioso faz com que você nunca vai estar parado no mesmo lugar, né? Porque você acaba, logicamente, o tempo todo ali procurando, vendo coisas, implementando coisas e logicamente, você vai estar caminhando à frente, né? Isso é importante, né? Por outro lado, você também tem que ter uma parcela de desapego e deixar de fazer algumas coisas que você fazia antes, não? Você não cria espaço aí no seu tempo para você projetar algo para frente, né? Então, para você ter inovação, né, se você quiser ir para frente, você vai ter que parar de repente de fazer aquilo o antigo, o velho, e ter uma capacidade de, né, um desapego grande aí para poder mudar. Acho que isso é sacrificar essas coisas para você poder seguir em frente. Então, assim, quais foram, por outro lado, já que a gente trouxe a questão dos sacrifícios, né, que a gente faz para viver a nossa força de caráter, que é a nossa assinatura, quais foram assim, os desafios de ser essa pessoa curiosa? Que, como a gente disse, para alguns soa como pejorativo, existem os sacrifícios envolvidos de você, bom, para buscar esse novo eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. O que mais você enfrentou de desafios para manifestar e viver sua curiosidade em plenitude? Eu acho que quando a gente trabalha principalmente com pesquisa, né, e tem esse espírito de buscar coisas novas, é aprender a lidar com a frustração. Né? Porque na maioria das vezes, para você implementar um teste, para fazer alguma coisa nova, você tem que errar muito para acertar. E esse processo de descoberta e de errar bastante, logicamente, vai te deixando frustrado e dizendo, bom, acho que talvez esteja indo para o caminho errado, talvez não seja isso. E você não vai ter sucesso se você não for capaz de errar e conseguir superar esses erros. Eu tive uma experiência do meu chefe, né, nos Estados Unidos, passar para mim uma atividade para fazer, né, uma pesquisa nova, uma metodologia, que, Lucas, você vai conseguir fazer isso, mas, infelizmente, 2 pessoas antes tentaram e não conseguiram, né, fazer essa metodologia, enfim, não conseguiram implementar, mas eu acredito que vai dar certo, né, tenta lá que vai dar certo. E aí eu tentei, né, na verdade, os meus 2 colegas anteriores, eles ficaram cada um mês tentando repetir por várias vezes, mudar a técnica e não conseguiram. E eu demorei 3 meses para conseguir, na verdade. Né? Então, o que me diferenciou, né, dos outros foi que eu persisti por 2 meses a mais para conseguir a técnica e no final deu certo a minha pesquisa, o que a gente estava procurando lá. Então, mas esses 3 meses foram de muita frustração. Eu errei 3 meses para conseguir acertar. Né? Então, você aprender com esse erro e entender que aquilo, né, vai te levar ao caminho certo, mas você tem que ir reconstruindo essa história, eu acho que é talvez o grande desafio. Né? Eu acho que o outro desafio para o curioso é manter o foco, né? Porque se a gente vai começar a ler um trabalho, alguma coisa que você gosta, e de repente cria um vínculo para uma outra, daí você abre outro livro, aí você abre outro, e quando você vê o que você queria aqui, você já abriu um leque Frankenstein ali, enorme, né? E aí você não consegue terminar aquela primeira tarefa que você tem, né? Então, o extremamente curioso acaba sendo muito desfocado e não consegue implementar isso de uma forma assertiva. Então, você, né, para a gente talvez ter um pouco mais de sucesso aí na aplicabilidade dessa curiosidade, eu acho que é o manter o foco naquilo que você quer descobrir, senão você, né, você conhece muito, aprende muito, mas traz pouca coisa para o dia a dia. É interessante que você relatou que para a gente conseguir fazer com que essa curiosidade se transforme realmente em descoberta, em inovação, há um papel muito importante da persistência. A gente comenta aqui no programa a diferença entre a insistência e a persistência, que é tentar muitas vezes o mesmo método, a gente chegou a falar isso em mentoria e tudo mais, né? E a figura de olhar caminhos alternativos. Rico também você comentar essa ideia, né, de que o curioso precisa manter foco. Qual outro lado seu entra em ação quando você vai manter essa perseverança e esse foco, mesmo quando a curiosidade está te puxando para outros rumos? O que você diz para você mesmo? Como é que você consegue se manter direcionado? Bom, assim, acho que você tem que ter muito claro ali, né? Eu gosto muito de anotar, então eu tenho muito claro exatamente o que eu estou pesquisando, porque tem dia que você vai realmente estudar ou investigar um assunto, e essa curiosidade que vai te levar a outros caminhos, né, outras coisas, ela também é importante, porque de repente de lá você pegou um vínculo que é o assunto do seu próximo capítulo ali, né, que você vai trabalhar. Então eu não acho que você tem que bloquear esse mecanismo, não é isso, demais, né? Mas
toda hora voltar para aquele caminho inicial, né? Então, aprender com aquela descoberta, com aquela leitura diversificada que você fez e aprendeu, mas, né, em algumas horas do dia, ou na semana, ou no mês, voltar à base, não, é isso que eu quero, e quais são os caminhos que eu preciso cumprir para conseguir chegar a essa Ter clareza do seu fio condutor, do propósito que te levou a começar aquele estudo. Senão a gente e para mim eu deixo tudo muito anotado, claro, na minha primeira método, página, né? ali, do que eu preciso cumprir ou realizar. Lucas, muito obrigado por vir aqui compartilhar conosco suas visões sobre curiosidade. Eu gostaria que você deixasse para fechar as suas dicas, né? Você já deu várias, muito ricas, mas dicas para que as pessoas consigam viver a sua curiosidade de forma saudável, né? E aproveitar disso a seu favor. Eu acho que tem 2 pontos aí interessantes, né, para quem gosta disso. O primeiro deles é observar, né, o seu dia a dia, né? Então conseguir deslocar um pouquinho, né, do seu dia a dia, das suas atividades, enxergar um pouco macro, ver aquilo que está acontecendo, que você está realizando, as suas atividades, os resultados que você está conseguindo daquilo, né, e entender se isso é satisfatório, não é, o que você pode melhorar. E eu acho que o segundo ponto é o conhecimento, né? Para você conseguir inovar, você tem que ter a clareza da sua necessidade, mas você tem que conectar com o mundo, né? Saber o que as pessoas já fizeram anteriormente. Então, a leitura é fundamental, você conhecer novas culturas através de leitura, de viagem, né? Então, entender como as pessoas trabalham de uma forma diferente de você, outras profissões. Então, acho que conhecer, né? Através de leitura, livros, televisão, viagens, conversas, né? Conexões, eu acho que é o que vai fazer com que você consiga juntar as peças aí da sua demanda e do que pode ser, né, descoberto ou renovado, aplicado aí para o futuro. Excelente. Não reinvente a roda, mas também não se apegue à roda que já existe. Quando o Lucas fala que a gente precisa buscar esse repertório, buscar esse conhecimento, é uma parte bastante interessante. Olhar as situações por um outro ângulo, buscar alternativas, formas diferentes que as pessoas veem e também não se contentar somente com o repertório que você já tem. Expandir o seu repertório é uma das formas mais saudáveis de você exercitar a sua curiosidade e começar a juntar aquilo que nunca as pessoas pensaram em fazer ao mesmo tempo, como ao mesmo tempo estudar os avanços da genética e para onde vai a oncologia veterinária. É assim que você vai conseguir fazer as melhores descobertas e avanços na sua área. Continua com a gente, que na volta desse bloco a gente vai ter mais dicas para você desenvolver a sua curiosidade. Nesta altura do campeonato, você que de repente sentiu que perdeu a sua curiosidade, que acha todos os assuntos muito maçantes, que a vida está um tédio, como é que você pode recobrar essa atitude curiosa perante a vida? Veja as dicas que Werner compartilha conosco. Comentando sobre a questão da curiosidade com meu querido amigo Werner Pius, ele acabou trazendo uma história muito rica sobre uma questão importante que a gente tem que desenvolver a nossa curiosidade. Qual é a sua história? Não a história que começa quando você nasceu, mas aquela que vem muito antes, a da sua ancestralidade. Você já teve essa curiosidade? Bom, o Werner teve e vai começar nos contando sobre curiosidade, mostrando as descobertas que essa curiosidade trouxe para a vida dele. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Então, quando eu comecei a busca do meu eu, né, muita coisa estava desconectada em cima do que realmente eu pensava quem eu era. E conversando e tentando entender, principalmente olhando no primeiro momento para o meu pai e para minha mãe, né, começou a despertar em mim alguma curiosidade um pouco mais profunda, mas uma profundidade de saber de onde eu vinha. E eu comecei a buscar isso, né, através do meu pai e minha mãe, conversando com eles, eu cheguei nos meus avós. E os meus avós, então, têm toda uma construção que acabava se repetindo um pouco com a história do meu pai e da minha mãe. Então, as duas vertentes, tanto do pai e da minha mãe, também estavam confusas. Eu digo, opa, eu acho que aqui é o caminho. E eu acabei fazendo o quê? Eu fui para os meus bisavós. Que legal. E aí é aí que eu comecei a efetivamente entender quem eu sou. E por que eu estava tendo essas atitudes,
essas ações, porque essa curiosidade ou essa forma de querer enxergar as coisas diferentes. Então, só resumidamente, Rafael, hoje eu trabalho, vamos chamar assim, com educação. Sim. Tá? Trabalho com educação, com mentoria em cima de propósito, e o meu bisavô já trabalhava isso. Como que ele porque fazia ele isso, foi Werner? assim, meu bisavô veio da Alemanha, Certo. tá? E na época era vila, isso foi lá na década de 1900 e 1800 e lá vai caquedo, né? Sim. E como as vilas não tinha estrutura nenhuma, né? Era mato aqui, principalmente em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, vai esperar o quê? Mato, bicho e coisa assim. E a preocupação dele foi muito grande, sempre com a educação dos filhos. O que ele fez? No momento que ele percebeu que ele se estabeleceu, vamos chamar assim, uma casa de comércio, a primeira ação que ele fez é contratar um professor para ensinar os filhos dele. Olha que legal. A educação foi lá atrás. A educação lá, muito lá atrás. A partir daquilo ali, né, foi agregando mais alunos, né, dos outros moradores e acabou sendo criada a primeira escola particular do município. Então, nós estamos falando isso na década de 1900, de início do século passado. Para a gente que né? fala de propósito, Werner, isso é muito legal porque vai um passo além do propósito, que é o da nossa vida e tudo mais, que é o legado. É o propósito que a gente transfere geração após geração e que só por meio da curiosidade a gente vai conseguir investigar e conhecer quem são essas pessoas, de onde viemos. Essa história é magnífica e eu gostaria que você contasse para o pessoal, assim, né, tratando da curiosidade, como que as pessoas podem desenvolver a curiosidade de uma forma positiva no seu dia a dia? Além de se perguntar sobre a história da sua família, que é uma jornada linda de autoconhecimento e de conexão com a sua ancestralidade, o que mais as pessoas podem fazer no dia a dia ali para poder exercer a curiosidade saudável? Eu acredito, né, e eu pratico isso, porque quando eu compartilho alguma informação, para mim, a primeira coisa assim, você vive essa realidade? Sim ou não? Né? Se Boa. eu não viver essa realidade, eu não vou compartilhar com ninguém, porque eu vou ser hipócrita. Então, para mim, é isso aí, eu praticamente descartei, né? Ou se não descartei 100%, estou próximo a isso, né? Mas principalmente é com quem você está acordando de manhã, tá? O que é quem está acordando de manhã? Porque aí começa aquela instigação que você faz consigo mesmo. É só teu corpo que está levantando ou está levantando com a tua alma, com os teus pensamentos? O que você quer fazer? Quando você está escovando o dente, você está enxergando o que na tua frente? Né? Começa assim, quem você é, o que você quer, entende? O que você planeja para hoje, o que você tem, qual pessoa que você quer auxiliar, né? Ou compartilhar alguma ideia, alguma informação, mudar. Então, no momento que eu tenho clareza de quem eu sou, que eu estou acordando, né? Como um todo, o meu dia se torna melhor. E só por meio da curiosidade é que a gente vai conseguir ter esse autoquestionamento, né? Do para que acordei, por que acordei. O ser humano é um ser consciente que faz esse tipo de pergunta. E tem gente que não faz essa pergunta ao acordar, e como você disse, o corpo sai da cama, vai fazer um monte de coisa, como um autômato, como um robô, e a alma fica na cama só esperando a hora que ele vai poder dormir, né? Sim, e eu acho que, por mais incrível que pareça, ele passa o dia inteiro reclamando, né? Porque tá Que as coisas faltando não dão alma. certas, Tá né? faltando alma Tá nessa faltando hora alma. aqui, né? Tá faltando alma. Tá faltando alma. Legal. Né? E nós entramos num processo robotizado. A curiosidade acaba sendo uma das bases para o interesse, e além de ser uma das bases para uma vida interessada e, consequentemente, interessante, é também uma das bases que faz com que a gente aprenda todos os dias, né, Werner? Sem curiosidade não há aprendizado, não é mesmo? De forma alguma. Eu sou muito curioso, Rafael, sou muito curioso. Posso não saber, não. Eu não sei de muita coisa. Mas agora, eu não sei agora. Mas se a gente for compartilhar e tiver alguma coisa, eu vou procurar. E essa curiosidade
que acabou me levando ao conhecimento de quem efetivamente é o Werner. Que eu acredito que são poucas pessoas que conseguem responder quem é o Werner, quem é o Rafael, quem é o João, o Pedro. Não é responder para as outras pessoas quando a gente encontra, prazer, quem sou eu? Né? É um cargo, eu né? Sou professor, um cargo. Eu sou o Werner, sou o mentor, sou isso. Aí, e Quem né? é você? Quem é você? Então, eu me faço muito essa questionamento, por quê? Porque quanto mais eu me questionar, mais curioso eu fico sobre mim, e com a curiosidade aumentando, eu preciso me aprofundar. Se a minha curiosidade é superficial, né, e eu não tenho muito interesse, é aquela, legal, vi um livro, curiosidade rápida, vou chamar assim, é passageiro. Agora, se eu me aprofundo, né, sou curioso, hoje posso afirmar que eu sou curioso para saber como eu funciono, quem eu sou, o que eu faço, minha vida é pautada em cima disso aí. Excelente. E tem ações, né? Não adianta ser curioso e ficar sentado na cadeira. Pegue sua curiosidade, transforme em ações. É em cima da curiosidade que a gente constrói o nosso interesse, se torna interessante e começa a encontrar significado para a nossa vida. Werner, muito obrigado pelas contribuições que você trouxe para nós e a gente continua com mais coisas agora lá do nosso estúdio. Quanta sabedoria, quantas vantagens os nossos convidados compartilharam conosco que colhe uma pessoa que exerce a sua curiosidade. Agora, a minha dica final para você que está assistindo nosso programa sobre como desenvolver a sua curiosidade vem de um grande especialista que vem me ensinando muito sobre esse assunto ultimamente. Meu filho, Miguel, hoje com 2 anos de idade e que finalmente descobriu a palavra porquê. Por quê, papai? Por quê? E ele não se satisfaz com 1, nem com 2, nem com 3. Acho que mais ou menos lá pelo 37º porquê, talvez ele comece a perguntar o como, o quando, e ele não para de perguntar. Essa é a dica que eu dou para você, essa habilidade que na verdade nós nascemos com ela, desenvolvemos continuamente essa curiosidade pelo mundo e que, pelos vários motivos que a gente conversou ao longo desse programa, a gente pode acabar perdendo. Perguntas. E se você quer um método bem eficaz, quando você sentir que um assunto está perdendo o interesse para você e é um assunto que é importante, que você deveria se concentrar, vale a técnica dos 5 porquês. Como assim 5 porquês? Assim como o meu filhote que bota um porquê em cima do outro, faça isso com um assunto que você está precisando aprender de verdade e que está tendo um desafio de fazer isso. Quando você vê a pessoa explicando, ou quando você lê esse livro e vê uma afirmação, em vez de simplesmente absorver o que foi dito e ter como verdade, pergunta, mas por que isso? E depois que você tiver o porquê, fala, mas por que é assim? E por quê? Um porquê em cima do outro. Experimente essa técnica e veja como, de repente, coisas que você tinha como óbvias começam a precisar ser revistas. É o que a experiência de pais nos traz novamente quando a gente começa a ter que responder os infinitos porquês dos nossos filhos e como educadores a gente deveria despertar nos nossos alunos. E para você que está querendo desenvolver as suas forças de caráter para conseguir viver melhor o seu propósito, se entregar ao seu máximo potencial, eu te deixo a dica. Me siga lá nas redes sociais, @RafaelTakei. Eu sempre estou compartilhando conteúdo novo e estou à sua disposição para te ajudar nessa jornada. Muito obrigado pela sua audiência e que as forças de caráter estejam com você.